Este sempre as soberbas castelhanas, com o peito desprezou firme e sereno, porque nem é das forças lusitanas temer poder maior por mais pequeno. Mas, porém, quando as gentes mauritanas, a possuir o espério terreno, entraram pelas terras de Castela, foi o soberbo Afonso a socorrê-la. Nunca com Semiramis gente tanta veio aos campos e daspos enchendo, nem Átila, que Itália tanto espanta, chamando-se de Deus açoute horrendo. Gótica a gente trouxe tanta, quanto do sarraceno bárbaro estupendo, que com poder excessivo de Granada foi nos campos tartessos ajuntada. E vendo o rei sublime castelhano, a força inexpugnável, grande e forte, temendo mais o fim do povo hispano, já perdido uma vez que a própria morte, pedindo ajuda ao forte lusitano, lhe manda a caríssima consorte, mulher de quem a ama, de quem a manda, e filha amada daquele cujo reino foi mandada. Entrava a fortíssima Maria, pelos paternais passos sublimados, lindo gesto, mas fora de alegria, e os seus olhos em lágrimas banhados. Os cabelos angélicos trazia, pelos ebúrneos ombros esparelhados, diante do pai ledo que agasalha, essas palavras tais chorando espalha. Quantos povos a terra produziu, de África toda, gente fera estranha, o grão-rei de Marrocos conduziu, para ver possuir a nobre Espanha? Poder tamanho junto não se viu, depois que o salso mar a terra banha. Trazem ferocidade e furor tanto, que a vivos medo e a mortos faz espanto. Aquele que me deres por marido, por defender sua terra amedrontada, com pequeno poder oferecido ao duro golpe está da maura espada. E se não for contigo socorrido, ver-se-á dele o reino dele e do reino ser privada, viúva e triste posta em vida escura, sem marido, sem rei, sem ventura. Portanto, ó rei de quem com puro medo corrente maluca se congela, rompe toda a tardança, acude cedo a miserenta gente de Castela. E se esse gesto que mostras claro e ledo, de pai o verdadeiro amor acela, acude e corre, pai, que não se corres, pode ser que não aches quem socorres. Não de outra sorte a tímida Maria, falando está que a triste Vênus, quando a Júpiter seu pai favor pedia, para Enéia seu filho navegando, que a tanta piedade o comovia, que, caído as mãos ao raio infando, tudo o clemente padre lhe concede, pesando-lhe do pouco que lhe pede. Mas já com os esquadrões da gente armada, os ebonerenses campos vão coalhados, lustra com o sol o arnês, a lança e espada. Vão rinchando os cavalos já izados. A canora trombeta embandeirada, os corações à paz acostumados. Vai as fungentes armas incitando, pelas concavidades retumbando. Dentre todos no meio se sublima, das insígnias reais acompanhado, o valeroso Afonso, que por cima de todos leva o colo levantado, e somente com gesto e força e anima e qualquer coração amedrontado. E assim entra nas terras de Castela, com a filha gentil rainha dela. Juntos os 12 avanços finalmente, nos campos de Tarifa vão defronte da grande multidão da cega gente, por quem são pequenos campo e monte. Não há peito tão alto e tão potente, que da desconfiança não se afronte, quanto não conheça o claro e veja, que com o braço dos seus Cristo peleja. Estão de Agar os netos quase rindo do poder dos cristãos fraco e pequeno, as terras como suas repartindo, antemão e o exército agreno, que com título falso possuindo, está o famoso nome Sarracena, assim também com falsa continua, a nobre terra alheia chamam sua. Qual homem brudo e bárbaro gigante, do rei Saul com causa tão temido, vendo o pastor inerme estar diante, só de pedras e esforço apercebido, com palavras soberbas e arrogante, despreza o fraco moço mal vestido? Que, rodeando a funda o desengana, quanto mais pode a fé que a força humana. Destar ao Moro pérfido despreza o poder dos cristãos e não entende que está juntado da alta fortaleza, a que o inferno horrífico se rende. Com elo castelhano e com destreza, de Marrocos o rei comete e ofende. O português que tudo estima em nada se faz temer ao reino de Castela, reino de Granada. Eis as lanças e espadas retinam por cima dos arnezes. Graves, bravo estrago. Chamam, segundo as leis que ali seguiam, uns Mafabede, outros Santiago. Os feridos com grito e céu feriram, fazendo de seu sangue bruto lago, onde outros meios mortos se afogavam, quando do ferro as vias escapavam. Com esforço tamanho institui e mata o luso ou granadio, que em pouco espaço totalmente o poder lhe desbarata, sem lhe valer defesa ou peito de aço. De alcançar tal vitória tão barata, ainda não contente o forte braço, vai ajudar o bravo castelhano, que pelejando está com o mauritano. Já sei o sol ardente recolhendo para a casa de Tétis, e inclinando para o poente, o véspero trazendo, está o claro dia memorando, quando o poder do Mauro grande e horrendo foi pelos reis desbaratado, com tanta mortandade, que a memória nunca no mundo viu tão grande vitória. Não matou a quarta parte o forte Mário dos que morreram neste vencimento, quando as águas com o sangue do adversário fez beber o exército sedento.
nem peno asperso contrário do romano poder de nascimento, quanto tantos matou da ilustre Roma, que aqueles 3 de mortos toma. E se tu tantas almas só pudeste mandar ao reino escuro de Cocito, quanto a santa cidade desfizesse do povo pertinaz no antigo rito, permissão e vingança foi celeste e não força de braço ao nobre Tito, que assim dos vales foi profetizado e depois por Jesus certificado. Bom, essas aqui são algumas estrofes do terceiro canto dos Lusíadas, onde nós vemos aqui Camões cantando pra gente a Batalha de Salado. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu tô aqui em mais um vídeo para vocês, lendo aqui os Lusíadas de Camões. Nesse vídeo aqui que eu tô trazendo para vocês, a gente vai estar lendo, né? Eu já li um pouco com vocês, mas vou estar explicando aqui a 99ª estrofe aqui do terceiro canto até a 117ª, ou seja, a estrofe 99 até a 117. Antes da gente estar explicando, né, é importante a gente estar contextualizando aqui o que está acontecendo aqui nessa parte da obra aqui dos Lusíadas. A frota do Vasco da Gama, ela estava navegando rumo ao Oriente, navegando ali pela costa africana oriental. E eles acabaram parando ali no reino de Melinde, que é um reino africano muçulmano ali, que, diferente do reino de Moçambique e do reino de Mombasa, o rei monarca ali de Melinde, ele recebe os cristãos portugueses muito bem, de uma forma muito amigável, né? Como a gente já bem viu nos nossos vídeos anteriores, em Moçambique e em Mombasa, os muçulmanos estavam querendo destruir os portugueses, eles prepararam algumas armadilhas para destruir eles. Mas isso não aconteceu em Melinde, pelo contrário, o rei ali, ele tinha muito apreço pelo povo português e desejava conhecer os portugueses melhor. Então, quando o rei de Melinde vai até as naus portuguesas para conhecer Vasco da Gama, ele pede para o capitão português contar a história de Portugal. Ele tem muito apreço pelo povo português. Os portugueses são muito famosos na África pelas batalhas que eles já travaram com os muçulmanos ali, principalmente no norte da África. Então, ele quer que o Vasco da Gama conte a história de Portugal. E é isso que a gente vai estar vendo aqui nos Lusíadas a partir do terceiro canto, que é o que Camões vai estar fazendo até o momento que ele vai estar contando aí o começo da viagem, né, da empreitada rumo ao Oriente. Então, esse encontro de Vasco da Gama com o rei de Melinde é uma desculpa que Camões utiliza para estar contando a história de Portugal. A gente tem que lembrar que os Lusíadas, apesar de estar cantando, estar centrado aí na viagem do Vasco da Gama, não está contando só essa empreitada. Na verdade, os Lusíadas está contando os grandes feitos de todo o povo português. Os Lusíadas, né? O povo lusitano. Então, são as grandes obras do povo português, principalmente as obras militares. A gente bem viu ali no nosso primeiro vídeo aqui no YouTube, onde eu comento com vocês a introdução da obra, Camões diz, né? Eu canto também, além dos feitos das armas e barões assinalados, né? Os barões assinalados que saíram ali das praias de Portugal e foram passar ainda além da Taprobana, como diz a primeira estrofe do primeiro canto, né? Também canto os feitos dos reis que foram que expandiram o Império Português e a fé de Cristo na África e na Ásia, ou seja, aqui esse é o momento da obra onde Camões se aproveita para estar contando a história dos monarcas que fundaram Portugal e expandiram o reino português ali na Europa e no norte da África. Então, nesse momento aí, para a gente estar entendendo melhor aqui a nossa leitura de hoje, a gente tem que estar lembrando, Vasco da Gama contando a história de Portugal para o rei de Melinde. O começo foi, começo aqui do terceiro canto, Vasco da Gama descreve o território europeu, as várias regiões da Europa, então ele começa a descrever a Península Ibérica. Diz ali que é dividida entre os povos cristãos e os muçulmanos, principalmente ali os povos espanhóis cristãos. Mas então é fundado ali o Condado de Portugal, ele é tomado, é conquistado por um rei, com a ajuda de um imperador espanhol. O Condado ali de Portugal ele é tomado dos muçulmanos e quem assume ali é um conde húngaro, que é Conde Henrique, e ele que por acaso se casa com a filha desse imperador que se chamava Afonso, esse imperador espanhol. E ali começa a história de Portugal, onde o condado que é o Conde Henrique, ele vai expandindo o território, ele vai conquistando mais territórios ali, até o momento que o filho dele funda o império, funda o reino de Portugal. E aí a gente vê a sequência dos monarcas, Camões aqui vai contando por meio de Vasco da Gama, a sequência das batalhas, das guerras que os monarcas portugueses foram travando e expandindo, dilatando o reino de Portugal ali na Península Ibérica. Nesse momento, todo o território português já vai ali desde
do Condado de Portugal até o sul, Algarves. Para quem não sabe, aquela região sul ali que hoje contempla o território de Portugal chama Algarves. Então, o reino de Portugal já conquista tudo ali, mas na Península Ibérica ainda existem alguns povos muçulmanos, né? Apesar dos cristãos, ao longo das décadas, dos séculos, durante essa época conhecida como Reconquista, né? Que é quando os cristãos recuperam a Península Ibérica, tomam os territórios da Península Ibérica dos muçulmanos. Ali no sul, mas propriamente na região de Granada, existia um reino que ainda era muçulmano, e o norte da África ainda é dominado pelos muçulmanos. Então, aqui nesse momento da obra, a gente vê um momento em que um grande exército muçulmano invade ali a Península Ibérica, e os cristãos portugueses e de Castela eles se unem para enfrentar esse exército, que é grandioso. Aqui a gente está vendo isso. Então, aqui contextualizando para vocês a nossa leitura. Então aqui a estrofe 99, a 99ª. Esteve sempre as soberbas castelhanas com o peito desprezou. Este, né? Sempre desprezou as soberbas castelhanas com o peito. Com peito desprezou firme e sereno, porque não é das forças lusitanas temer poder maior mais que pequeno. Ou seja, quem é este? Este aí é o rei Afonso IV, não é? A gente vê aqui o finalzinho da estrofe 98, que a gente leu no vídeo passado, né? 98ª. Ficou-lhe o fico pouco obediente, quarto Afonso, mais forte e excelente. Ou seja, né? A estrofe 98, a 98ª, falou que quando o rei Diniz I, certo? Isso, Dom Diniz, ele faleceu, quem assumiu Portugal foi o filho dele, que era Afonso, que assumiu como Afonso IV. E aqui a gente vai ver quando Afonso IV que desprezou as soberbas castelhanas sempre as soberbas castelhanas com peito desprezou o firme sereno. Ele que sempre desprezou os castelhanos, viu necessidade de socorrer eles quando eles estavam sendo invadidos pelos mauritanos, né? Vamos aqui. Aqui, né? Porque não é das forças lusitanas temer poder maior e mais pequeno, né? Portugal sempre foi pequeno quando comparado aos reinos muçulmanos e os reinos espanhóis que ficavam ali na Península Ibérica. Mas mesmo assim, mesmo sendo pequenos, os portugueses nunca baixaram a cabeça e sempre foram bem sucedidos a enfrentar exércitos muito maiores, né? Então, aqui aqui está dizendo que o rei Afonso, seguindo a tradição de portuguesa, nunca, mesmo sendo pequeno, nunca temeu um exército maior. Então ele nunca baixou a cabeça para os castelhanos. Mas, porém, quando agentes mauritanas a possuir o espérrico terreno entram pelas terras de Castela, foi o soberbo Afonso a socorrendo. Ou seja, o rei Afonso sempre desprezou os castelhanos, mas ele viu aqui necessidade de socorrer os castelhanos. Quando acontece isso? Quando agentes mauritanas, ou seja, os muçulmanos, a Mauritânia era uma província romana, que ficava ali no norte da África, na região ali do Marrocos, mais precisamente, né? E existia um reino chamado Mauritânia ali. Então, quando a gente vê esse termo mauritanos, é uma referência aos muçulmanos. O termo mouro também, sarraceno, e Camões, por ser um cristão europeu, isso eu já comentei em vários vídeos com vocês, ao se referir aos muçulmanos, ele vai também utilizar alguns termos pejorativos. Então, às vezes a gente vai ver gente bárbara, torpe gente, ou alguma coisa assim. Aqui está se referindo aos muçulmanos, né? A possuir o espérico terreno, entraram pelas terras de Castela. Ou seja, para conquistar esses terrenos espéricos, que é a região da Espanha, né? Antigamente até existia o reino das Hespérides, essa região ali que às vezes contempla é descrita como o norte da África e o sul ali da Península Ibérica. Mas aqui, o que essa estrofe está dizendo pra gente? Que, apesar de sempre desprezar o reino de Castela, o rei Afonso IV de Portugal foi socorrer eles quando eles estavam sofrendo uma invasão de um exército muçulmano. Nunca aqui com Ceramis gente tanta veio aos campos e daspos enchendo, nem Átila, que a Itália toda espanta, chamando-se de Deus assolte o reino, gótica gente trouxe tanta, quanto a do sarraceno bárbaro estupendo, com poder excessivo de Granada, foi nos campos tartécios ajuntada. Aqui é uma comparação que Camões faz desse grande exército muçulmano que está invadindo ali a Península Ibérica com dois grandes exércitos que eram descritos no passado. Aqui ele diz, né? Nunca com Ceramis gente tanta veio enchendo os daspos campos. Ou seja, o exército dos muçulmanos é tanto que é maior do que o exército da rainha Semiramis, né? É dito aí a lenda que na antiguidade essa rainha babilônica, é dito isso, que ela possui um grande exército que encheu essa região, aquela região ali do leste asiático, do leste europeu ali, próximo da Ásia também.
né? Essa Hidaspo Campos enchendo, ou seja, essa rainha Semiramis que conseguiu reunir um exército tão grande, ainda assim não foi maior do que o exército dos muçulmanos que está invadindo a Península Ibérica aqui. Nem Átila, que Itália toda espanta, chamando-se de Deus açoute horrendo, gótica a gente trouxe tanta, quanto do sarraceno bárbaro estupendo. Ou seja, nem mesmo o famoso Átila, né? Pra quem conhece aí, existiu aí nos primeiros séculos, aqui, né, depois de Cristo, um líder dos Hunos, né? O povo Huno, que era um povo ali euroasiático, né? De povos nômades e cavaleiros, que eles conquistaram e venceram vários povos. E, né, é dito que o Átila Uno, ele tinha um exército tão grande que ele assustava, que ele trouxe um terror muito grande para os povos da Idade Média. Tanto que, ao se referirem a ele, falam que ele é dito como o açoute de Deus, né? Aqui, Deus açoute o reino também. Ele é conhecido por isso, ou seja, ele trouxe tanto medo aqui, né? Itália toda espanta, ele foi, o exército dele era tão grande que ele assustou todos os povos cristãos ali, e também porque ele vencia todos eles. Mas, apesar disso, o exército muçulmano que estava invadindo a Península Ibérica era muito maior, ou seja, aqui nessa estrofe Camões compara esses dois grandes exércitos da antiguidade dizendo, apesar deles terem sido grandes, o exército muçulmano que estava invadindo ali os povos cristãos ali, os povos portugueses e os povos de Castela era um exército muito maior. Aqui, né? Do sarraceno bárbaro estupendo, com poder excessivo de Granada, foi nos campos tartesos ajuntado, ou seja, trazendo ali povos muçulmanos da África, e um imperador ali muçulmano se uniu ao rei de Granada. É importante a gente se situar nessa época, aqui a gente está aqui no século XIV, mais precisamente, deixa eu ver aqui a minha colinha, aqui essa batalha que vai acontecer, a Batalha de Saladro, aconteceu em 1340. Nessa época, aquela região que ficou conhecida como Reino de Granada, aquela região, estava nas mãos dos muçulmanos. Então aqui a gente, ao se referir ao Reino de Granada, não é Camões, ao dizer Reino de Granada, não é o Reino Cristão de Granada, mas é o Reino Muçulmano que ficava ali em Granada. Ou seja, imagine aí o grande exército dos muçulmanos africanos se juntando ali, invadindo a Península Ibérica e se unindo e formando um exército ainda maior com o Reino de Granada. Né? Foi nos campos tartésios ajuntado ali ao sul uma região do sul da Península Ibérica. E vendo o sublime rei castelhano a força inexpugnável ao grande forte, temendo mais o fim do povo hispano, já perdido uma vez que a própria morte, pedindo ajuda ao forte lusitano, ou seja, o rei de Castela, ao ver esse grande exército, ele teme que os reinos cristãos ali que estão na Península Ibérica sejam dominados mais uma vez, né? Perdido uma vez que a própria, né? Temendo mais o fim do povo hispano, já perdido uma vez. Isso é uma referência à invasão que os muçulmanos fizeram na Península Ibérica no século VIII, no século VIII. Eles fizeram, né, ali, se não me engano, no século VII surgiu o Islã, por meio do profeta Maomé, e eles foram se expandindo ali pela África e principalmente pelo norte da África. Então eles conseguiram invadir a Península Ibérica, né, um califado ali, que é um conglomerado de um império muçulmano, veio, invadiu e conquistou a Península Ibérica, boa parte dela, por 8 séculos. Né? Foi terminar muito depois disso. Ou seja, por 8 séculos os muçulmanos estiveram presentes ali na Península Ibérica. Mas aqui o rei, então o que a gente está vendo aqui? O rei de Castela, ao ver esse grande exército, ele teme que seja mais uma invasão, que essa invasão mais uma vez repita a conquista que os muçulmanos já fizeram no passado e que venha a ser o fim dos povos cristãos que estão ali. Então ele teme isso. E para, né, tendo tomado por esse medo, ele vai pedir socorro aos lusitanos. Pedindo ajuda ao forte lusitano, lhe manda a caríssima consorte, ou seja, para pedir com que a ajuda do rei Afonso IV, ele pede que a sua esposa, né, o rei de Castela aqui, que é o rei Afonso XI de Castela, ele vai pedir que a sua esposa vá até o rei Afonso pedir ajuda. Mulher de quem manda, a filha amada daquele cujo rei não foi mandada. Por quê, né? Porque ela era filha do rei Afonso, né? A filha do rei Afonso IV era casada com o Afonso XI ali de Castela. Então ele mandou, vai pedir para o seu pai ajuda, que a gente vai ser invadido aqui pelos muçulmanos. Entrava a fortíssima Maria pelos paternais passos sublimados. Linda o gesto, mas fora de alegria. E os seus olhos em lágrimas banhadas. Ou seja, aqui a descrição que Camões faz da filha do Afonso IV, que é a esposa do Afonso de Castela, que se chama Maria, Dona Maria, entrar no palácio do pai dela para pedir ajuda, né?
Pelos paternais passos sublimados, ou seja, pelos sublimes palácios de seu pai, ela estava entrando, né? E como é que ela se apresenta? Apesar de ter uma aparência bela, ela estava triste, quase chorona aqui, né? Olhos em lágrimas banhados. Os cabelos angélicos trazia pelos ebúrneos ombros espalhados, ou seja, ela tinha, né, a descrição da aparência dela, ela tinha os cabelos dela caídos sobre os ombros brancos, né? Ebúrneos, essa palavra aqui, ebúrneos, é uma palavra que é semelhante a branco, né? Aquele branco de marfim, ou seja, ela é uma princesa, né, uma rainha branquinha, então estava ali com os cabelos sobre os ombros. Diante do pai Ledo, que a agasalha, essas palavras traz chorando esse pai, ou seja, diante do pai que estava alegre, ou seja, diante do rei Afonso, que agasalha nesse contexto aqui, recebe, né, recepciona ela, ou seja, o pai ficou muito contente ao ver sua filha e recepciona ela. Mas ela, quase chorando, começa a pedir sua ajuda. Aqui nessas estrofes a gente vai ver o pedido que ela faz. Quantos povos a terra produziu de África toda, gente fera e estranha, o grão-rei de Marrocos conduziu para vir possuir a nobre Espanha, ou seja, aquela dizendo, o rei de Marrocos, né, o imperador ali do Marrocos, que era um dos impérios ali, dos reinos muçulmanos que ficavam ali no norte da África, ele reuniu toda a gente, né, ela diz, ela conseguiu, o rei do Marrocos conseguiu reunir todos os povos da África aqui, né? Quantos povos a terra produziu de África toda, ou seja, todos as pessoas, os guerreiros que a África gerou, que nasceram na África, o rei do Marrocos reuniu e está utilizando para invadir a Península Ibérica, né? Que o grão-rei de Marrocos conduziu para vir possuir a nobre Espanha. Que nobre Espanha é a Península Hispânica, é um dos nomes aí que a gente pode se referir à Península Ibérica. Poder tamanho junto não se viu depois que o salso mar a terra banha, ou seja, desde quando o salgado mar toca a terra, nunca se viu um exército tão grande, ou seja, aquela é uma forma poética de Camões está dizendo que é o maior exército do mundo até então, né? De tão grande que foi esse exército muçulmano. Trazem ferocidade e furor tanto que a vivos medo e a mortos faz espanto, ou seja, esse exército é tão grande e tão terrível que ele consegue assustar os vivos e causar medo nos mortos, né? Que nem vivos medo e mortos faz espanto, ou seja, ressuscita, um morto ia ressuscitar de medo, talvez, ao ver esse exército. Aquele que me deste por marido, por defender sua terra amedrontada, com pequeno poder oferecido, ao duro golpe está da maura espada. Ou seja, é ela falando, ao meu marido, pai, né? É ela falando, Dona Maria, a rainha Maria de Castelo, falando, pai, o marido que me deste está agora lutando, com o seu pequeno poder, está enfrentando esse grande exército, né? Com pequeno poder oferecido ao duro golpe está da maura espada. Ou seja, tá ali, vai ser vítima dos golpes da espada dos mauritanos, ou seja, dos muçulmanos, né? Lembra, o termo mauritano aqui está se referindo aos muçulmanos. A maura espada, a espada dos mauritanos. Se não for contigo socorrido, ver-me-ás dele e do reino ser privado. Ou seja, pai, se você não for socorrer o meu marido, você vai ver que eu vou ficar viúvo, vou perder o reino, ou seja, eu vou deixar de ser rainha e vou perder o meu marido também. Ela está dizendo isso. Viúva e triste e posta em vida escura, sem marido, sem reino e sem ventura. Ou seja, eu vou perder tudo, pai. Se você não for socorrer o meu marido nessa guerra, eu vou perder tudo que eu tenho. Vou ser uma viúva triste. Portanto, ó rei, de quem com puro medo o corrente moluca se congela, rompe toda a tardança, acude cedo a miseranta gente de castelo. Ou seja, pai, ó rei, né? Ela agora se dizendo de uma forma mais formal, ó grande rei, que com puro medo o corrente moluca se congela. Aqui esse moluca é algum rio da África. Mas aqui quer dizer o quê? Que o rei Afonso ele é tão poderoso e ele coloca tanto medo nos adversários que consegue fazer esse rio congelar. Ou seja, ele faz esse rio congelar de medo. Rompe toda a tardança, ou seja, se apresse logo, ou seja, não tarde. Acude cedo a miseranta gente de Castelo, ou seja, rápido, se mova rápido para socorrer a gente miserável de Castelo. Que miserável, né? É porque eles estão numa situação miserável, eles estão sendo atacados por um exército gigantesco. Se esse gesto que mostras claro e ledo de pai o verdadeiro amor na cela, ou seja, se esse aspecto amigável amável com que você me recebeu, ou seja, né? A gente relembra aqui o que a gente leu na estrofe anterior, na hora que Dona Maria chega, ela é de uma forma muito alegre e recepcionada pelo pai. Ela falou, ó, se você nesse gesto mostra que me ama, né? Acude e corre, pai, que se não corres, pode ser que não aches quem socorres. Ou seja, depressa, se você realmente me ama como pai, vá logo socorrer o meu marido. Porque se você demorar, pode ser que não tenha mais quem seja socorrido, né? Uma forma muito bela, poética aqui de dizer isso. Vamos ler aqui mais uma vez. Acude e corre, pai, que se não corres, pode ser que não aches quem socorres, né? Uma forma muito bonita que Camões descreve essa situação. Aqui, né, o pedido final que Dona Maria faz, ou seja, ela chorando pede, ó, se você não for socorrer meu marido, eu não vou mais ter marido.
Não de outra sorte a tímida Maria, falando está, que a triste Vênus, quando a Júpiter, seu pai, favor pedia, para Enéas, seu filho, navegando. Aqui Camões compara, né, esse pedido que Dona Maria faz ao seu pai com o mesmo pedido que a deusa Vênus fez a Júpiter quando ela pedia que Júpiter socorresse o Enéas. Né? Isso aqui é uma referência a uma passagem, né, um momento que acontece na Eneida do Virgílio. Virgílio é o maior poeta romano e ele escreveu um épico que é a Eneida, que conta aí os eventos que levaram o troiano Enéas a chegar, né, quando ele estava fugindo do cerco de Troia, né, a Troia foi destruída pelos gregos. Enéas foi um dos sobreviventes e ele ficou navegando, né, assim como Vasco da Gama e como Ulisses, ele era um marinheiro e ele navegou e foi para a Itália. E na mitologia diz que ele é um dos fundadores de Roma. E ali na obra da Eneida, Virgílio conta que a deusa Vênus, que era mãe de Enéas, né? Enéas era um semideus, ela intercedia várias vezes para socorrer o seu filho. Então, em alguns momentos, ela foi até o deus Júpiter, que é o rei dos deuses, e pediu a intercessão dele, ó, salva o meu filho. Ou seja, Camões está comparando essa situação. Assim como Vênus conseguiu fazer com que seu pai fosse socorrer Enéas, Dona Maria está fazendo com que seu pai, que é o rei Afonso de Portugal, vá socorrer o rei de Castela, né? Para vocês, né, para quem se atenta aí um pouco à nossa leitura, já está acompanhando nossos vídeos, houve um momento ali que na obra que a gente viu a deusa Vênus ir socorrer os portugueses. Existe uma semelhança muito grande e óbvia entre os Lusíadas de Camões e a Eneida de Virgílio. É muito grande essa obra. Camões se inspira muito na Eneida de Virgílio. Então, naquele momento que Vênus foi até Júpiter pedindo, né, chorando e manipulando ele para fazer com que ele favorecesse os portugueses, é uma cópia, uma inspiração desse momento aqui de quando Vênus pediu que Júpiter protegesse Enéas. Então é um apontamento interessante para a gente ver aqui nessa obra. As semelhanças que Camões coloca com as obras clássicas do greco-romanas, da cultura greco-romana. Tanta piedade o comovia que, caído das mãos do raio infando, tudo Clemente o padre lhe concede, assim, né? Ou seja, aqui ainda no encontro de Vênus com Júpiter, né? Ela comoveu Júpiter de uma forma tão grande que o raio, né, que ele segurava, ele deixou cair. Para quem não sabe, né, às vezes se esquece, Camões se refere às divindades utilizando o nome romano delas. Ele não teve. Camões nessa época não teve tanto contato com a cultura grega, é mais com a cultura romana. Embora seja a cultura greco-romana, ele vai se utilizar mais dos termos romanos. Mas Júpiter é semelhante ao deus grego Zeus, né? Então, né, quem já provavelmente vocês já não devem ter visto uma representação de Júpiter, mas vocês já devem ter visto uma representação de Zeus, né? Que está sentado num trono, geralmente segurando um raio na mão. Aqui. Então, Júpiter ficou tão comovido com o pedido de Vênus naquela situação que ele soltou o raio e foi abraçar ela, pesando-lhe do pouco que lhe pede, né? Ele concede o pouco que ele pediu, ou seja, né, ele ficou comovido e logo atendeu os pedidos dela. Então aqui nessa estrofe a gente viu uma comparação aqui, né? E dizendo que assim como Vênus conseguiu fazer com que Júpiter socorresse Enéas, a rainha Maria de Castela faz com que seu pai, o rei Afonso, vá socorrer, convence o pai a ir socorrer os castelhanos. Mas já com os esquadrões da gente armada, os eborenses campos vão colhados, ou seja, ele logo, né, parte para preparar um exército para socorrer. Então aqui a gente vai ver uma descrição do exército português que está indo marchar para socorrer e para ajudar, né, e se unir ao exército de Castela. Lustra com sol o arnês, a lança e a espada, ou seja, né? Aí a descrição, né? Os guerreiros portugueses, os cavaleiros portugueses estavam utilizando armaduras brilhantes, né? Aqui o arnês é um tipo de armadura. E lança e espadas, ou seja, imagina aí o sol brilhando e iluminando as espadas e armaduras. E as lanças. Vão rinchando os cavalos já exados, ou seja, os cavalos já estando preparados, né, com armaduras, já estando com as celas postas, eles começam a relinchar, ou seja, é a cavalaria ali pronta. A canora, a trombeta embandeirada, os corações à paz acostumados, vai as fulgentes armas incitando, pelas concavidades retumbando, ou seja, os corações dos portugueses que naquele momento estavam pacíficos, né, ou seja, aqui Camões coloca que faz um tempo que os portugueses não realizam nenhum combate, então os corações deles estavam pacificados. Mas as trombetas de guerra que são entoadas nesse momento afasta isso e traz um ânimo belicoso para eles, né? Vai as fungentes armas incitando, ou seja, incitando eles a pegarem armas.
Entre todos no meio se sublima das insígnias reais acompanhado o valeroso Afonso, que por cima de todos leva o colo levantado. Ou seja, dentre todos os cavaleiros, os soldados portugueses, o que mais se destaca é o rei Afonso IV. Das insígnias reais acompanhado o valoroso Afonso, que por cima de todos leva o colo levantado. Ou seja, ali no colo dele, né, essa parte aqui, dava para ver as várias insígnias dele, né, as medalhas, os brasões de armas que o rei de Portugal carregava. Afinal, nessa época ainda os reis, quando eles iam batalhar, eles que comandavam, eles participavam do combate. Não é igual hoje que um presidente de um país ou até um rei de um país, ele fica lá de longe vendo os soldados morrerem. Nessa época aqui, os reis ainda tinham honra e eles iam lutar, morrer ao lado dos seus guerreiros. E somente com gesto esforça e anima a qualquer coração amedrontado. Ou seja, o aspecto do rei Afonso era tão grandioso que só com a aparência dele ele conseguia aumentar o ânimo dos soldados dele e espantar qualquer medo. Assim entra nas terras de Castela com a filha gentil, a rainha dela. Ou seja, né, dessa forma, os guerreiros portugueses, a cavalaria portuguesa comandada pelo rei Afonso, chega ali no território de Castela, sendo que a rainha Maria ali de Castela, que é filha do rei Afonso IV, também chega com eles. Juntos os 12 Afonsos finalmente, nos campos de Tarifa estão defronte da grande multidão da cega gente, para quem são pequenos campos e monte. Ou seja, aqui, imagine aí o exército de Portugal chegando e se unindo ao exército de Castela, onde os 12 reis ficam ali no campos de Tarifa, que é uma região que fica ali também ao sul ali da Península Ibérica. Estão ali, né, os dois exércitos de frente, observando, né, estando de frente do grande exército muçulmano, né? Da grande multidão da cega gente, para quem são pequenos campos e monte. Ou seja, esse exército ele é tão grande que os morros e os campos eles parecem pequenos, né? Parece que falta espaço, falta território para eles. Aqui, né, mais uma vez, né, como eu disse, Camões, ao se referir aos muçulmanos, ele se refere a eles sempre de uma forma pejorativa. Então, multidão da cega gente, ou seja, o povo cego que segue a religião errada, né? Eles estão cegos por não estarem seguindo o cristianismo, mas sim seguindo o islã, ou seja, eles são cegos por isso. Uma forma pejorativa que Camões se refere aos muçulmanos. Não há peito tão alto e tão potente que desconfiança não se fronte, enquanto não conhece claro veja que com o braço dos seus Cristo peleja. Aqui é uma forma poética de dizer que os cristãos, quem não souber que tem Cristo lutando ao seu lado vai sentir medo, com certeza sentiria medo nessa situação. Por que os cristãos iam sentir medo ao enfrentar os muçulmanos? Porque esse exército cristão é muito pequeno. Como eu bem disse aqui no começo da nossa leitura, Camões descreve esse como o exército muçulmano como sendo o maior do mundo até então, né? O maior exército que já se viu. Então imagine você, um exército pequenininho, estando de frente ali de um exército gigantesco. Você ia sentir medo. Mas os cristãos nesse momento não. Por quê? Porque eles sabem que eles carregam Cristo do lado deles. Eles sabem que não é eles só que estão lutando, mas Cristo está lutando ali com eles, né? Que desconfiança não se afronte, ou seja, ele não vai sentir nenhuma desconfiança, nenhum medo, enquanto não conhece claro veja que com os braços dos seus Cristo peleja, ou seja, Cristo nesse momento está batalhando por meio deles, e por causa disso eles não precisam ter medo de exército nenhum, por maior que esse exército seja. Estão de Agar os netos quase rindo do poder dos cristãos fraco e pequeno, as terras como suas repartindo antemão entre o exército agreno. Ou seja, aqui, né, essa estrofe ela não tem pontuação, um ponto final, né, ela tem que ler ela como inteiro, mas para entender. Estão os de Agar neto quase rindo do poder dos cristãos fraco e pequeno, né? Ou seja, os muçulmanos, né? Os descendentes da escrava Agar. Agar foi uma escrava, né? Segunda esposa, uma concubina, né? Uma esposa de Abraão. E é dito que os muçulmanos descendem dela, né? Que os muçulmanos descendem do filho dela, que é o filho Ismael. Então aqui é uma forma de se referir aos muçulmanos, né? Os filhos da escrava Agar, os descendentes da escrava Agar, os netos da escrava Agar. A gente vai ver essa variação sendo dita nos Lusíadas em várias situações, mas aqui os muçulmanos riem ao ver o fraco exército português, o pequeno e fraco exército cristão, né? Imaginem um exército enorme vendo um punhadinho de gente ali, eles vão rir, eles vão debochar. As terras como suas repartindo antemão, ou seja, né, vendo um exército tão pequeno, eles já pensam, não, já ganhamos, né? E tanto que eles já começam a repartir os territórios ali da Península Ibérica como se fossem deles, né? Entre o exército agareno que com título falso possuindo, está o famoso nome sarraceno, né? Aí é uma forma de Camões colocar com
debochar meio desse exército africano, né? Que eles são um exército africano, muçulmano, mas eles se acham tão grandiosos que eles se acham como se fossem os grandes exércitos sarracenos. Né? Os sarracenos também são os muçulmanos, só que a gente pode considerar que é uma referência aos muçulmanos ali do Oriente Médio. Né? Os turcos, por exemplo, otomanos dessa época, por exemplo. Dessa época não, que ainda não existia, mas na época que Camões escreve ali, aqui já no século XVI, quando Camões está escrevendo os Lusíadas, os otomanos já tinham um império, um grande califado ali na região da Turquia. Então, aqui é dizendo, eles se acham muito grandes, eles realmente se acham sarracenos, sendo que eles são somente muçulmanos africanos, né? Assim como com falsa conta e nua, a nobre terra alheia chamam sua. Ou seja, eles já os muçulmanos aqui, a gente está lendo aqui a estrofe 110, a centésima décima estrofe. Eles já acreditando que ganharam, eles já começam a dividir e falar que essa terra cristã já é deles. Qual membrudo e bárbaro gigante do rei Saul, com causa tão temido, vendo o pastor inerte estar diante, só de pedras esforço apercebido, com palavras soberbas ou arrogante, despreza o fraco moço mal vestido. Aqui é uma comparação que Camões faz do exército, desse exército muçulmano com o famoso gigante Golias. Né? É o gigante Golias. Isso mesmo. Aqui eu tenho que dar uma olhadinha na minha colinha para mim não me perder. Mas Isso, é isso mesmo. É uma comparação que ele faz com o Golias. O Golias, né, é dito que existe um guerreiro gigantesco. Ele era dito o gigante, tanto a gente fala de homem brudo. Membrudo é membros grandes, membros enormes. E gigante bárbaro, que ele atormentou o rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele estava sendo atormentado, ali sofrendo muito e tendo muito medo de enfrentar um gigante Golias. Porém, teve uma pessoa que teve coragem de enfrentar, que foi Davi. Um pequeno pastor que com uma funda foi e derrubou ele, né? Acho que todo mundo conhece essa história. Então, aqui Camões está comparando o momento em que o gigante Golias viu Davi, o pequeno Davi. Quando Davi viu, o Golias viu Davi, ele debochou dele e deu risada. Assim, da mesma forma, fizeram os muçulmanos desse exército ao verem o pequeno exército cristão ali dos portugueses e dos espanhóis, né? Ao ver vendo o pastor inerme estar diante só de pedras e esforço apercebido, com palavras soberbas ou arrogante, despreza o fraco moço mal vestido. Ou seja, ele despreza, fala, nossa, quem é esse pequenininho aí vindo me enfrentar? Eu que sou um gigante, estou sendo diante de mim, estou sendo desafiado por um pequeno pastor com uma pedra na mão. Que rodeando a funda o desengana, quanto mais pode a fé que a força humana. Ou seja, ali o Davi desenganou. O que quer dizer isso? Ele ludibriou o Golias, né? Davi tinha a fé ao lado dele e Deus apoiando ele, então somente com uma pedra ele conseguiu derrubar ele. É assim, é uma comparação que faz com os cristãos. Os cristãos ali tinham Cristo, Jesus lutando contra eles, e é por isso que eles saíram vencedores. Assim como Davi, tendo Deus do seu lado, conseguiu vencer Golias, né? Que desengana quanto mais pode a fé que a força humana. Ou seja, a fé é muito mais poderosa que a força humana. Ou seja, com fé, os cristãos, Davi venceu Golias, e com fé, os cristãos venceram os muçulmanos nessa batalha. Destarte um muro pérfido despreza o poder dos cristãos e não entende que está ajudado da alta fortaleza a que o inferno horrífico se rende. Ou seja, assim como Golias desprezou os cristãos, os muçulmanos desprezam os muçulmanos desprezam os cristãos, né? Assim como Golias desprezou Davi, os muçulmanos desprezam os cristãos. Destarte. O muro pérfido despreza aqui, né? Muro pérfido, mais um termo pejorativo que Camões usa para se referir aos muçulmanos. Despreza o poder dos cristãos e não entende que está ajudado da alta fortaleza a quem o inferno horrífico se rende. Ou seja, os muçulmanos se enganam a desprezar os portugueses e os cristãos espanhóis ali de Castela, porque não sabe que eles possuem Deus ao lado deles. Deus que faz até o horrífico inferno se render, né? Ou seja, Deus que dobra tudo, tem poder sobre tudo, é mais poderoso do que tudo. Com elo castelhano e com destreza de Marrocos o rei comete e ofende. Ou seja,
O exército castelhano ali vai e parte para enfrentar o exército do rei de Marrocos. O português que tudo estima em nada se faz temer ao reino de Granada. Enquanto isso, né, o português que não teme nada vai causar terror contra o exército do rei de Granada. Lembrando aí o que eu falei, um grande exército, o rei do Marrocos reuniu quase todos os povos da África ali, é como Camões coloca aqui, reuniu um grande exército e se aliou ao rei, o rei muçulmano de Granada para invadir a Península Ibérica e conquistar os reinos cristãos. Então, ali são dois exércitos, o exército de Granada, muçulmano de Granada, e o exército do Marrocos, sendo enfrentado pelo exército de Portugal e o exército de Castela. E agora, né, começa aqui da 13ª até a décima. Não, da 113ª até a 117ª é a descrição que Camões faz aqui da Batalha de Salado. Novamente aí é um conflito que ocorre aqui em 1340, aqui olhando minha colinha para vocês. Essa batalha aí do grande exército dos muçulmanos contra o pequeno exército dos cristãos. Eis as lanças e espadas retinam por cima dos arneses. Bravo estrago, ou seja, imaginem aí as lanças e espadas acertando, atingindo as armaduras e causando um grande estrago, assim, grandes danos. Imagina os guerreiros ali dos dois exércitos combatendo. Chamam, segundo as leis que eles seguiam, uns Mafebed e outros Santiago, ou seja, os muçulmanos ali clamavam e gritavam o nome de Maomé, do profeta Maomé, enquanto os cristãos invocavam o nome do apóstolo Santiago. Para quem não sabe aí, o Santiago Apóstolo ele é o patrono da Espanha, né? É o patrono espanhol. Então, já é de se esperar que não só os portugueses, não só os espanhóis, como talvez os portugueses ali, os povos todos ali da Península Hispânica, eles vão pedir intercessão de Santiago. Os feridos com grito ao céu feriam, fazendo de seu sangue bruto lago. Ou seja, imagine a grande quantidade de guerreiros ali sendo feridos e gritando, né? Imagina uma pessoa tomando uma espada num berro, retumbando no ar, fazendo de seu sangue bruto lado. Ou seja, imagina as pessoas, os guerreiros machucados ali sangrando e são tantos, né? Esse exército ali é tão grande que o sangue deles vai formando um grande lago ali, onde os outros meio mortos se afogavam quando do ferro as vidas escapavam. Ou seja, imagine que aqueles que não morriam com os golpes tentavam fugir, mas acabavam se afogando nesse grande lago de sangue que vai se formando ali nessa batalha. Com esforço tamanho instrui mata o luso granadio, que em pouco espaço totalmente o poder lhe desbarata, sem lhe valer defesa ou peito de aço. Ou seja, os portugueses, mais uma vez, vencem os muçulmanos, né? Mesmo estando em menor número, o rei Afonso IV aqui, seus cavaleiros, seus guerreiros, vão e conseguem vencer o reino de Granada, né? Instrui e mata o luso ao granadio, né? Os lusitanos matam os de Granada. De alçar vitória tão barata, ainda não bem contente o forte braço, vai ajudar o bravo castelhano que pelejando está com o mauritano. Ou seja, o reino de Portugal ali, os portugueses não se contentam em vencer ali o exército de Granada e vão e partem para enfrentar o exército de Marrocos, que estava ali enfrentando o exército de Castela. Já eu, sol ardente, recolhendo para a casa de Tétis e inclinando para o poente, o véspero trazendo, estava o claro dia memorado, quando o poder do Mauro grande e horrendo foi pelos fortes reis desbaratados. Aqui é uma forma poética de dizer que já estava amanhecendo quando os portugueses e os castelhanos conseguiram vencer o grande exército dos muçulmanos. Ou seja, aqui os cristãos vencem mais uma vez aqui, Camões contando pra gente. Esse comecinho dessa estrofe é uma forma poética de dizer que está amanhecendo. Eu sempre lembro para vocês, a gente está lendo um poema épico. Então Camões vai utilizar a literatura, a poesia na forma mais alta e elevada possível para estar contando a sua história. Ele não vai falar amanheceu quando os cristãos venceram. Não, ele vai falar, utilizando aqui os nomes das divindades pagãs greco-romanas, vai falar que o deus Apolo já ia descansar com seu carro de fogo no oceano. Né? Porque, para quem não sabe, a mitologia diz que essa passagem, essa impressão que a gente tem que o sol está cruzando o céu, é o deus Apolo percorrendo, né, o espaço na sua carruagem de fogo. Ou seja, a gente olha o sol ali que nasce no leste e vem se pôr no oeste. É o deus Sol passando, percorrendo. Ou seja, ele disse que o momento em que o deus Sol já está entrando para a casa de Tétis. Tétis é uma ninfa do oceano, ou seja, o sol entrando no oceano. É uma forma poética de dizer que estava anoitecendo já, né? Já era o fim de tarde. Inclinado para o poente, ou seja, o poente é o oeste, era o oeste onde o sol se põe, né? O sol se põe no oeste. O Vespero trazendo, Vespero é uma referência, né? É um dos nomes
do planeta Vênus quando ele surge no final da tarde, né? É possível você ver às vezes o planeta Vênus, né, no amanhecer e no fim da tarde, quando o sol está nascendo e se pondo. Então, esse momento aqui isso aqui é uma forma poética de Camões está dizendo que estava já anoitecendo quase quando os cristãos venciam os muçulmanos aqui nessa batalha, né? Acontecia, né, nesse momento, estava o claro dia memorado, ou seja, acontecia este memorável dia, quando o poder do Mauro Grande morrendo pelos fortes seis desbaratado com tanta mortandade que a memória nunca no mundo viu tão grande vitória. Ou seja, aqui, nesse momento, né, no final da tarde, se encerrava essa grande batalha, sendo este um dia memorável, né, onde o maior exército do mundo era desbaratado, derrotado pelos reis cristãos com tanta mortandade. Imagina esse exército todo quase morrendo ali, né? Camões até falou nas estrofes anteriores, né? Se formou um mar de sangue, um lago de sangue. E nessas duas últimas estrofes que eu vou estar lendo aqui, é Camões comparando ali, falando que o massacre ali, a quantidade de mortos aqui foi a maior vista até então, e compara com alguns outros eventos, batalhas no passado que deixaram muitos mortos, né? Não matou a quarta parte o forte Mário dos que morreram neste vencimento, ou seja, nem mesmo o grande Mário, né? Mário foi um cônsul, foi um general romano, mais precisamente ali da época da República. Ele era Caio Mário, né? Semelhante ao meu nome. Ele é que por acaso ele é tio do Caio Júlio César, né? O grande general Júlio César, ele é tio dele. Ele também foi o tio do Júlio César, também foi um grande general. E é dito que as batalhas dele ele massacrou muita gente, ele matou muita gente em suas batalhas. Os inimigos dele quase todos morreram. Mas o número de mortos que ele matou não se iguala aos que morreram nessa batalha, né? Não matou a quarta parte o forte Mário dos que morreram neste vencimento, ou seja, se pegar todo mundo que o general Mário conseguiu vencer e matar, não deu um quarto dos que morreram nessa batalha. Quando as águas com sangue do adversário fez beber o exército sedento, né? Aqui é uma referência a uma batalha que ele teve, que foi tanto sangue que se espalhou ali, que quando o exército dele, que já estava sedento com sede, foi beber e descansar, teve que beber água com sangue, né? Imagina aí um lago, um rio repleto de gente morta e os soldados bebendo aquela água misturada com sangue. Ou seja, mesmo uma batalha que deixou um lago coberto de sangue, essa batalha aqui do Mário, né, o número de mortos ali não chega a um quarto dessa batalha de Salado, né, onde os cristãos venceram os muçulmanos. Nem o peno asperríssimo contrário do romano poder de nascimento, quando tantos matou da ilustre Roma, que Alquires três de anéis dos mortos toma. Aqui, né, esse finalzinho meio complicado, é uma referência a uma outra batalha, a um outro general que também matou uma quantidade absurda de inimigos, né? Nem o peno asperríssimo contrário, aqui é uma referência a Aníbal, ao general Aníbal Barca, que ele foi um general comandante ali de Cartago. Cartago era um reino que ficava ali no norte da África. Fica, se eu não me engano, ali próximo daquela região da África que fica próximo à Itália. Fica ali. E ele desde o nascimento, ele lutou contra os... É dito, né, desde jovem ele lutou contra os romanos. Numa das batalhas dele, ele fez tantos mortos que até que ele conseguiu saquear 3 alqueires de inimigos derrotados, né? Imagina aqui 3 alqueires, uma quantidade enorme de terreno repleta de gente morta e ele saqueando aquilo. Ou seja, nem mesmo essa quantidade se equivaleu à quantidade de mortos aqui na Batalha de Salado. E aqui, né, nossa última leitura de hoje, a 117ª estrofe aqui do terceiro canto dos Lusíadas. E se tu tantas armas só pudeste mandar ao reino escuro de Cocito, quanto a santa cidade desfizeste do povo pertinaz do antigo rito, permissão e vingança foi celeste, e não força de braço ao nobre Tito, que assim dos vastes foi profetizado, e depois de Jesus certificado. Bom, essa estrofe complicada aqui é uma referência a uma outra batalha, onde o imperador Tito, né, aqui a gente vê ó nobre Tito, ele saqueou e conquistou a cidade de Jerusalém e matou uma quantidade absurda de judeus ali. Ou seja, a quantidade absurda de judeus que ele matou ainda não se equivale à quantidade de homens que morreram na Batalha de Salado. Vamos ler de novo um pouquinho para explicar melhor e entender melhor essa estrofe aqui. E se tu tantas almas só pudeste mandar ao reino escuro de Cocito, ou seja, ele mandou uma quantidade absurda de almas para o reino de Cocito. Isso aqui é uma das divindades que representa o deus da morte, né? O reino do deus da morte, ou seja, enviou para o inferno, enviou para o outro mundo, né?
Quando a santa cidade desfizeste do povo pertinaz no antigo rito, ou seja, quando ele saqueou a cidade que estava sob o domínio do povo que seguia o antigo rito, né? São os judeus. Os judeus seguem o antigo rito, né? O rito novo é o cristianismo, né? Quando Cristo veio e trouxe a palavra de Cristo, né? E fundou o cristianismo, mas antes disso, o povo judeu, né? Seguia a Torá, né? Seguia ali a lei de Abraão, né? Então a referência aí aqui, quando o imperador Tito saqueou e matou uma quantidade absurda de judeus aqui quando ele conquistou Jerusalém. Permissão e vingança foi celeste, não força de braço, nobre Tito. Aqui Camões é meio que provocando os judeus, falando, ó, aqueles judeus, eles sofreram isso por um castigo de Deus e não por causa de Tito. Que assim dos vales foi profetizado e depois por Jesus certificado, né? Isso aqui foi profetizado que os judeus ali viriam a ser massacrados pelo imperador Tito. Tá bom, pessoal? Então aqui nós lemos aqui a descrição de Camões aqui, né, os cantos de Camões, onde ele conta pra gente a batalha de Salado, quando o rei Afonso IV se uniu aí ao genro dele, o Afonso XI ali de Castela, e foi defender e vencer os muçulmanos que estavam invadindo a Península Ibérica. Certo, pessoal? Agradeço aí muito a audiência de vocês, pedir para vocês estarem deixando um like nesse vídeo, se possível tá comentando e também tá compartilhando ele aí com os amigos de vocês, tá compartilhando nas redes sociais. Também não deixem de estar se inscrevendo aqui no meu canal para continuar acompanhando a minha leitura aqui dos Lusíadas. Estou fazendo um esforço para trazer aqui todas as estrofes, né? Estou dividindo aqui os 10 cantos do Camões aqui e lendo e tentando explicar da melhor forma possível para vocês. Então não deixem de estar acompanhando. Também, se possível, assistam os vídeos anteriores. Não sei se vocês estão acompanhando, mas não deixem de assistir os vídeos. Eu já estou aqui quase terminando o terceiro canto, mas ali está o primeiro e o segundo canto ali explicado da melhor forma possível para vocês. Não deixem de assistir para vocês se contextualizarem melhor no que está acontecendo aqui na obra Os Lusíadas. Eu vou pedir também para vocês estarem olhando um link que está aqui na descrição, que é um e-book meu que eu estou vendendo para vocês, que é a obra aqui, Os Lusíadas, em formato digital. Só que não é só obra, mas ela está toda comentada, toda bem explicada. Estão ali os 10 cantos, todas as estrofes ali, as mais de 1.100 estrofes dos Lusíadas, todas comentadas para vocês. Como vocês bem perceberam, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio aqui os Lusíadas há alguns anos, eu estou comentando aqui com vocês, e ainda assim eu sinto muita dificuldade. Às vezes eu gaguejo em algumas palavras, é difícil ler algumas palavras. E aí também é muito difícil entender as referências que Camões faz, né? Como eu estou bem dizendo para vocês, o Camões é um herdeiro aí da literatura, poesia clássica greco-romana. Então ele vai citar divindades, heróis, personagens da antiguidade, generais aqui, a gente vê ele citar 2 generais aqui, que é o general Mário e o general Aníbal. Então, ter um manual para estar auxiliando a leitura de vocês é fundamental. A gente acaba perdendo muito aqui né, ao ler os Lusíadas sem ter um manual. Então eu tenho certeza aí que se vocês adquirirem esse book meu, vocês não vão se arrepender. Custa só R$10, ou seja, por R$10 vocês vão estar adquirindo os Lusíadas todo comentado e vai facilitar muito a leitura de vocês, né? Tá de graça, bem baratinho aí, para vocês não terem nenhuma desculpa para estar adquirindo. Tá bom, pessoal? Então, não deixem de estar acompanhando. No nosso próximo vídeo eu vou estar trazendo as estrofes finais aqui do terceiro canto, onde a gente vê que após aqui essa batalha ocorreu o caso de Inês de Castro, né? Durante aí o reinado aqui, ainda do rei Afonso IV, ocorreu o triste caso do assassinato de Inês de Castro. Vou estar trazendo aí os estrofes finais, os versos finais aí do terceiro canto para vocês. Tá bom, pessoal? Não deixem de acompanhar. Eu sou Caio Mota Ribeiro e agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.